Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o professor Joseone e nesse momento está dando início nossa EBD em síntese, essa de inteira responsabilidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, nos acompanhe pelas mídias sociais, pelo canal do YouTube da EBD em síntese, da Rádio FM 96.3, dos canais da TCM, canais 8 e 38, TV AD Mossoró. Pode acessar e teremos a transmissão nos sábados pela manhã na Rádio Libertadora. Então, desde já, peço a você a sua atenção para nossa mais uma lição de número 4 do nosso mais novo trimestre, que tem como título O ataque contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Lição maravilhosa. E hoje, com a lição de número 4, que tem como título a normalização do divórcio. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, para pegar mais informações sobre esse tema, que é um tema bastante polêmico, tema bastante controvertido na sociedade e distorcido na sociedade. Então, temos vários assuntos, várias lições referente a esse tipo de assunto. Você pode, no trimestre passado, na lição de número 5, que tem como título O Casamento é para Sempre. Temos também um vídeo pelo pastor Fábio falando dessa lição. Também, se você quiser adquirir mais conhecimento, pode procurar o livro de apoio e a lição do terceiro trimestre de 2019, com o tema Tempo, Bens e Talentos, a lição 4, que tem como mordomia da família. Segundo trimestre de 2004, Família Cristã, lição 11, que tem como título O Divórcio, à luz da Bíblia, bem peculiar como nosso assunto de hoje. E quarto trimestre de 1993, que tem como título A Família é um Alicerce para a Sociedade. E também não pode faltar a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Vamos falar um pouco dela hoje também nesse comentário. Nosso texto áureo se encontra em Mateus, capítulo 19, versículo 6. Vamos deixar bem claro o autor da nossa lição maravilhosa, que tem como título Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Nossa leitura bíblica em classe, que vai de Mateus 19, do 1 ao versículo 9, também é um texto muito peculiar. Queria que vocês lessem com bastante atenção. Nós não vamos ler para ganharmos tempo, mas você, meu querido professor, meu querido superintendente, deve fazer essa lição, essa leitura, e estudando a cada passo do que irá ser feito aqui, certo? Então, dando continuidade à nossa lição dos ataques, na introdução da nossa lição, o autor vai deixar bem claro sobre a dissolução do casamento, né? Sobre como é o divórcio, né? E o que é divórcio? Por que divórcio? Né? A gente sabe que o divórcio, o rompimento dele, tem que ser num processo formal, né? E sobre o divórcio, é um tema que vem desde o tempo da lei de Moisés, né? Que tem despertado muitas discussões no meio do povo de Deus, né? Então esse assunto, ele já vem desde lá da lei. Entretanto, certo? Deixar bem claro para os irmãos, o cristão não tem motivos para se embaraçar neste assunto a respeito de divórcio, separação, repúdio, certo? Ele foi já na leitura bíblica em classe, deixar bem claro que foi claramente tratado por Jesus esse assunto. Então Jesus, ele tratou esse assunto. Embora não seja desejado por Deus, né? Então, há situações na Bíblia que é autorizado o divórcio.
Exatamente porque acima da relação familiar, observe isso, acima da relação familiar está a necessidade de mantermos a comunhão com o Senhor. No primeiro tópico, ele diz assim, o divórcio no contexto bíblico. Aí temos aqui o divórcio no contexto do Antigo Testamento, como era lá. No subtópico 2, o divórcio no contexto do Novo Testamento. Também temos o segundo tópico que diz assim, a sutileza da normalização do divórcio. Temos também um tópico que diz o divórcio no aspecto legal, vamos ver sobre lei também sobre isso. E temos o segundo tópico que diz assim, segundo subtópico, o divórcio no seu aspecto moral. E no terceiro tópico, o divórcio na prática pastoral. Temos o subtópico 1, a pessoa do divorciado. E subtópico 2, o divorciado como cristão. Então, primeiro ponto, o que é divórcio? Sabemos que o divórcio é um rompimento de laços que unem o homem e uma mulher. Assim como a gente viu no nosso textuário. O que Deus uniu não separa o homem. Tanto na nossa verdade prática, olha só o que ele vai dizer. O padrão bíblico para o casamento é que ele seja homossexual, monogâmico e indissolúvel. E ser indissolúvel fazia parte da lei do divórcio. Nós vamos ver um pouco mais na frente, certo? Então, como era o divórcio no Antigo Testamento? Embora no Antigo Testamento o divórcio, em certos casos, apesar de ser reprovado por Deus, isso a gente vê em Malaquias 2:16, era previsto. Já temos na lei, em Deuteronômio capítulo 24, né? Caso o homem achasse coisa feia na mulher, e isso foi discussões de gerações por conta disso, o que é coisa indecente, o que é coisa feia. E tinha duas escolas em Jerusalém, que uma era a judaica, né? As escolas tanto de Shammai como de Hillel. A escola de Shammai dizia que o divórcio, se a mulher não for mais pura, não for mais virgem, então o homem poderia divorciar dela. Já na escola de Hillel, dizia-se, era por qualquer questão. Mesmo se a mulher não soubesse cozinhar, isso já era um motivo do homem deixar a mulher. Então essa previsão na lei de Moisés, mais propriamente, era o repúdio, ou seja, a autorização para que o marido, e só o marido, certo? Já que entre parênteses, só o marido, que dispensasse sua mulher, estava liberando-se a casar-se novamente, né? E algo que ainda existe hoje em alguns países, né? Então tem países aí que o casamento é um contrato, né? Contrato de 2 anos, de 3 anos, olha, eu vou me casar com você, mas se não der certo, em 2 anos a gente se divorcia e cada um segue o seu caminho. Mas o casamento, biblicamente, não foi feito dessa forma. Então foi por isso que Jesus afirmou que a presença do repúdio na lei de Moisés não era uma ordenação divina, mas bem isso é o contrário. Era consequência de quê? Da dureza do coração dos homens pecadores. Isso também ele intensificou no livro de Mateus 19:8, que está na nossa leitura. Então, nesse ponto, se verifica que o divórcio, certo, se encontra previsto no plano originário da raça humana, mas é uma realidade tolerada por Deus, certo? Porque é um fruto da consequência do pecado. Lá em Deuteronômio, quando se refere a coisa feia, né? Quando chega em Mateus 19, Jesus ele endurece mais a rigorosidade. O repúdio era pior do que o divórcio. Por quê? Porque o repúdio, quando o homem repudiava uma mulher, aquela mulher não poderia construir outro casamento. Somente o homem. Então a mulher ficaria presa, ligada ao marido. Aí Jesus chega
Ele diz o seguinte, olha, se você quiser repudiar sua mulher, que ele dê carta de divórcio, deixe ela livre, mas a não ser por causa de porneia, de imoralidade sexual ou de sexo ilícito. E na lei de Moisés, essa tal prática, ele tinha uma previsão legal, que está em Deuteronômio 22 e 22. Se fosse pego em ato de adultério, a pessoa, tanto o homem como a mulher, deveriam ser tratados com a morte. É tanto que na lei de Moisés era só se fosse pego no ato. Quando chega no Novo Testamento, que é o nosso segundo subtópico, Jesus disse o quê? Aquele que olhar com a intenção impura em seu coração, já adulterou com ela. Ou seja, Jesus ele deixou a questão do divórcio mais rigoroso, porque ele disse, aquilo que Deus uniu não separa o homem. A lei de Moisés dizia que o casamento, o homem poderia deixar a mulher a qualquer circunstância. Jesus disse só em caso extremo de sexo ilícito. E Paulo disse, olha, se você for traído, perdoe. Né? Então, Paulo trata mais a respeito do perdão. Né? Ele disse, olha, se você não aceitar o seu cônjuge descrente, então que lhe dê carta de divórcio. Então, para isso, nós temos a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, no capítulo 24, na página 204, que eu vou ler aqui para você, que fala sobre a família. Cremos e professamos e ensinamos que a família é uma instituição criada por Deus. Já na página 204, já no finalzinho dela, diz o seguinte, casamento ou união matrimonial. Diz o seguinte, e ele vai usar Provérbios capítulo 5, verso 18, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a tua mulher da tua mocidade. E quando, na minha declaração, o casamento pode ser desfeito? Página 204, 205, diz assim, a dissolução do casamento é justificada nos seguintes casos: morte, infidelidade conjugal e deserção por parte do cônjuge descrente. Então, nossa declaração de fé é que todo assembleiano deve portar uma dos seus livros e deve justamente ver qual o que eu posso e o que eu não posso fazer diante de Deus. Nossa declaração de fé não está acima da Bíblia, mas ela contém partes que a Bíblia ela determina. Meus queridos irmãos, não saia do seu lugar, que logo logo iniciaremos o bloco número 2. Meus queridos irmãos, estamos de volta agora para o bloco número 2, que tem como título, olha só, o título do tópico 2. A sutileza da normalização do divórcio. O divórcio no seu aspecto legal. O divórcio, ele é o rompimento legal e definitivo do vínculo do casamento civil. No Brasil, o divórcio só foi legalizado no dia 26 de dezembro de 1977, com a lei do divórcio, que é a lei 6.515 de 1977, fruto de uma emenda constitucional proposta pelos senadores Nelson Carneiro e Acioli Filho. Então, eles propuseram essa lei, certo? Que tratava o casamento como uma união indissolúvel, e ela teve trechos da carta que impedia a dissolução do vínculo matrimonial. Então, essa mudança na lei abriu caminho para a lei do divórcio no Brasil. Na nossa
no nosso Código Penal, no artigo 240, fala sobre a questão do adultério, né? Então, desde 2005 que essa prática, pelo Código Penal, ele foi revogado, né? Então, antes da aprovação dessa lei, do divórcio, o Brasil, o casamento era indissolúvel, era para sempre. Aos maridos que tivessem esposas, tivessem conflito e desejassem se separar, só restava para eles o chamado antigo desquite, né? Que encerrava na sociedade o vínculo conjugal. Mas a separação de corpos e bens não extinguia, certo, o vínculo matrimonial. Então, eles ficariam chamados em concubinato, né? Somente na Constituição de 1988 passou a permitir-se divorciar-se e casar-se quantas vezes for preciso na nossa Constituição. Então, há apenas duas justificativas para o divórcio, os quais foram mencionadas já, né, que a gente mencionou já na Bíblia. Então, lá na Constituição, na lei, era permitido somente em caso de morte ou também de infidelidade, né? Mas a Bíblia, ela é a nossa Constituição da Igreja e ela é imutável. Ela não muda, permanece a mesma. Embora homens se levantem e atribuam leis que tente distorcer aquilo que a Bíblia nos diz, certo que em Romanos capítulo 13 diz que nós temos que estar debaixo da autoridade, que toda autoridade devemos obedecer às leis, sim, mas as leis que elas constituem e violam os nossos direitos, certo? Nós devemos obedecer a Deus, o qual está escrito em Atos 5:29. Importa obedecer mais a Deus do que aos homens, mas essas leis que violam justamente a nossa Constituição, que é a Bíblia Sagrada. E como é o divórcio no seu aspecto moral? A lei do divórcio, hoje já existe, a Constituição, né, está bem na nossa frente. A pessoa pode divorciar quantas vezes quiser, jovem, por um senhor, por uma mais nova, um famoso, por um rico, né? Então, a Constituição vai lá, você se divorciou e pronto. Mas na Bíblia não é bem assim. Biblicamente não é bem assim. Eu tenho alguns gêneros na Bíblia, que nós já lemos aqui na Declaração de Fé, que nos permite essa separação. Morte, adultério e deserção por parte de um cônjuge descrente. Então, a Bíblia ela sobrepõe qualquer constituição humana, certo? No aspecto espiritual e moral, certo? E ela não permite que os súditos do reino de Deus tenham uma vida devassa, nefasto, mesmo se o Estado der total liberdade para o caso. Aí Paulo em Gálatas diz o seguinte, capítulo 5, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados à liberdade, mas não useis dessa liberdade para dar ocasião à carne, certo? Então, para isso, nós deveríamos ver as circunstâncias de que é justificado o divórcio, né? Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15. No caso de prostituições, a gente vê no capítulo 6, versículos do 15 ao 20. Vemos também em Mateus 19, em várias partes da Bíblia está contendo essa situação. Então, que Cristo, ele disse, olha, você só pode divorciar-se da mulher em caso de porneia, prostituição, que se refere à impureza sexual. E é justamente de onde surgiu a palavra pornografia. Então, meus queridos irmãos, não saia do seu local, que logo logo iniciaremos o bloco 3.
Meus queridos, estamos de volta agora com o bloco 3, que tem como título o divórcio e a prática pastoral. Nós vimos que no bloco passado nós finalizamos com 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Olha o que diz. Mas, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio marido. Verso 10, olha só o que diz. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher, se não aparte do marido. Verso 11, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe sua mulher. Olha só o que o apóstolo Paulo ensina, olha, não deixe, perdoe um ao outro, sejam felizes, matrimônio é para sempre. Vamos ver aqui agora no verso 39. Diz assim, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive, mas se falecer, o seu marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Veja só as recomendações que Paulo ele se utiliza, né? Então, o divórcio em uma família, ele, principalmente na vida de cristãos, de pastores, ele é uma forma dramática, né? Principalmente quando há filhos gerados, né? Que aquele vínculo vai ser desfeito, então vai ficar aquelas sequelas que vão surgir, aquele mal-estar entre os casados, né? Entre os divorciados, principalmente dentro da igreja local, né? O ambiente ele passa a ser mudado, que isso é uma realidade. Há aqueles também que quando se divorciam, abandonam também logo a congregação, né? Como se o motivo da sua justificativa fosse o próprio Deus, né? Mas Deus deixou bem claro, o Senhor Jesus, olha, para isso tem a Bíblia, para isso vocês sabem o que devem fazer. A não ser por causa de porneia, você tem que estar com sua mulher, você está ligado à sua mulher. Então, os que se afastam, né, e tentam culpar Deus, mas é nessa hora, justamente quando acontece isso, que nós precisamos mais de Deus e não de abandoná-lo, né? Então, o crente divorciado, ele precisa, ou aquele que quer se divorciar, fazer uma avaliação o porquê desse divórcio. Corrigir os seus erros, certo? Pedir perdão ao seu cônjuge, à sua mulher. Isso não é sinal que você é fraco, pelo contrário, é sinal que você é corajoso, é sinal que você quer estar em paz com Deus. Tanto de você assumir seus erros, pedir perdão, eu errei. Um lado ele tem que ceder um ao outro, certo? Porque senão vai ter dura consequência. E é tanto que isso é notório que na igreja, que a igreja está faltando esse dever de tratar os problemas, de se envolver com os cônjuges, de ter esse apadrinhamento, de pedir perdão e assim corrigir nossos erros diante tanto do nosso casamento como diante da sociedade. Como a minha prática dentro da igreja divorciado e como a minha prática dentro da sociedade. Quando eu vou construir um laço matrimonial, eu não posso já ir pensando, mas se não der certo. O Senhor disse, o que Ele uniu é para sempre. Eu não posso deixar hipótese alguma, a não ser em caso de algumas exceções, como nós já vimos. Mas quando Deus constrói o vínculo matrimonial, é justamente estando dentro da constituição divina, está dentro dos propósitos de Deus. Quando Adão estava sozinho no Jardim do Éden, ele estava realizadão.
E Deus disse, olha, não é bom que você esteja só, eu vou lhe dar uma auxiliadora, e um vão cuidar do outro, vocês vão ser uma só carne, e assim foi estabelecido o vínculo da família para sempre, certo? Então, como tratar o divórcio como cristão, né? Então, assim, a sutileza dessa normalização, infelizmente, ela vem sorrateiramente penetrado nas famílias, principalmente quem são membros das igrejas, igrejas locais, igrejas onde estiver, e talvez seja um dos principais desafios hoje na vida pastoral, né? Que vai encontrar situações entre cristãos que querem esse divórcio, e às vezes por coisa simples, por uma toalha jogada em cima de uma cama, né? Então, o bom é os dois sentarem e conversarem e saber se realmente é aquilo que eles querem, se aquilo está realmente agradando a Deus. Então, veja bem, no primeiro capítulo de Coríntios 7 que nós lemos, certo? Paulo mostra que a igreja deve considerar a vida antes da conversão, certo? Pois ela não tinha conhecimento antes da salvação, agora eu tenho, certo? É tanto que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Infelizmente, muitas igrejas hoje não têm se comportado como mandam as Escrituras, certo? Exigindo que se convertam ou se conversem entre os divorciados e se reconciliem com seus cônjuges antigos. Então, esse é um desafio que os pastores têm hoje. Desconsiderando até, certo? Muitos casos que já tenham acontecido, situações irreversíveis. Então, o modo de se tratar é justamente com a reconciliação. Outra situação que ocorre é apenas quando um dos cônjuges ele se dispõe a seguir a Cristo e o outro não, como Senhor e Salvador, né? E por causa disso, a pessoa coloca um pretexto para dizer assim, eu vou abandonar meu cônjuge porque ele é descrente. Não, devemos amá-lo, devemos honrá-lo. Paulo também diz que a casa que você está é abençoada por você ser crente. Então, o que o líder da igreja deve fazer é ensinar a respeito do que a Bíblia ensina nas Sagradas Escrituras e orientá-lo que conquistar o seu cônjuge é seguir a Cristo, ou seja, colocar Cristo em primeiro lugar em nossas vidas. Então, no livro de apoio, a nossa lição diz assim, o autor José Gonçalves, cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua própria palavra. É tanto que alguns dados aqui do IBGE mostram os motivos de divórcio, de separação: infidelidade, abandono, atitudes imaturas, sanções sociais, abuso físico e psicológico, alcoolismo, abuso de entorpecente, estabilidade de meia-idade, pessoas ou pressões por falta de dinheiro, tédio e inflexibilidade de ressentimento. Então, para o IBGE, 1 a cada 3 casamentos acaba em divórcio. Então, teve um aumento de 3 décadas aqui agora de 269%. Na década de 80, esse percentual era apenas 10%. As pessoas iam se casar já com um laço matrimonial e esse casamento iria durar para sempre e não apenas se der certo, como fosse um contrato. Então, segundo o IBGE, teve um aumento de 69%. Que Deus nos guarde
dessas situações, dessas normalizações. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, ele diz que muitos iriam ensinar heresias encobertamente e que por avareza ia fazer de nós negócio. E nós estamos vendo isso. Que o Senhor nos guarde, que Deus em Cristo nos abençoe. Meu querido irmão, espero que tenha sido proveitoso para o seu estudo e que você acompanhe nas mídias sociais. Muito obrigado, fique com Deus, em nome de Jesus.